passo para o pastor. Eu mais uma vez cumprimento o ciclo de oração com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo servo do Senhor. E assim oramos. Senhor Deus eterno, aqui está, Senhor, teu filho, Senhor, o qual vai trazer a tua palavra, Senhor. Sabemos que desde o princípio o Senhor tem falado por meio dos louvores, Senhor, por meio das palavras, das mensagens, Senhor. Mas nós acreditamos, Senhor, que o Senhor ainda vai usar o teu servo nessa noite, Senhor, não para aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nesta noite, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém da igreja, uma paz do Senhor. Amém. Amém, poder sentar. Vamos pedir trazer a da parte do Senhor, vou estar louvando. Em gratidão por tudo que Ele tem feito por mim, pela vida dos irmãos, amém? Amém. Não pode haver Silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele, Ele manda para nós. Vamos Você tem uma promessa que pesa sobre a tua vida, e a promessa é que tudo isso um dia vai passar. Creia tão somente no Deus que você serve, que Ele há de pelejar a tua peleja. Aleluia. Veja com quem se parece esse louvor. Vem surgindo mais um lindo dia, e essa dor insiste em ficar. Eu clamo e reclamo desta vida, pois a minha vida agora é viver a chorar. E aqui ajoelhado neste cantinho, madrugada inteira a gemer. Já estou ficando sem argumentos para pedir, nem sei o que é que eu estou fazendo aqui. Parece até que Deus não quer me atender. Só parece, viu? Mas a promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Olha, deserto não é prata da vida. Deus vai te mostrar uma saída. Só tenha calma, porque vai passar. A promessa é que eu sei que vai passar. Esse deserto não é pra toda a vida. Deus vai te mostrar uma saída. Só que tenha calma.
vida também. Creia tão somente. E aí, ajoelhado neste cantinho, já faz algumas madrugadas que você não dorme e fica pensando, aleluia, parece até que Deus não quer te responder, mas só parece que a promessa é que vai. Olha, escuta, é Deus falando. Esse deserto não é pra toda a vida. Deus vai te mostrar uma saída. Só que tenha calma, porque vai passar. Mas a promessa é que vai passar, igreja. Eu sei que vai passar. Deserto não é pra toda a vida. Deus vai te mostrar uma saída. Só que tenha calma, porque vai passar. Aleluia, glória a Deus. Permita a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. E trazer uma breve reflexão da parte do Senhor. Mas antes de me aprofundar em Atos dos Apóstolos, se você quiser me acompanhar, por gentileza. Atos dos Apóstolos, escrito por Dr. Lucas. Vamos aprender um pouco de Deus. Não é doutrina, mas quando pregamos, sempre aprendemos algo da parte do Senhor. Mas para não passar batido, nosso presbítero Fernando, ele é homem usado por Deus, irmão. Quem pensa a verdade? Amém? O presbítero falou duas coisas aqui interessantes que eu anotei logo para não esquecer. Eu não esqueci. Ele falou que Deus dá direção. Foi assim, presbítero. O senhor falou determinada frase, o assunto, que o senhor falou que Deus, ele dá direção. E a pregação de hoje é sobre isso. Direção. E o senhor falou algo mais interessante ainda, que eu não podia deixar de anotar. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Tem muito falso profeta. Antes de me aprofundar nesse texto, eu quero dizer algo para a tua vida. Você que está nos assistindo, você que está aqui. É interessante falar que quando subimos ao púlpito, ao altar, é muito mais do que um lugar elevado. Se você ler, eu não vou deixar de falar isso agora, para falar em doutrina, vou falar agora. A diferença, igreja, do profeta do Novo Testamento, do Antigo, você sabe qual é? Eu vou dizer agora, na Bíblia. O antigo profeta do Antigo Testamento, quando Deus usava aquele homem, ele dizia, assim diz o Senhor. E quando alguém escutava aquilo, se tremia, dava um fio na barriga, porque quem ia falar era Deus, através da boca daquele homem. A igreja está entendendo? Amém? O Espírito de Deus, igreja, escuta isso aqui, eu vou entrar na pregação ainda, estava sobre o profeta, estava sobre a pessoa que o profeta iria falar? Não. O Espírito de Deus só estava no profeta. Por que só estava no profeta? Porque o Espírito ainda não havia sido derramado como no dia de Pentecostes. Amém? Então, o profeta tinha autoridade para falar que Deus lhe concedia, assim diz o Senhor. Era o Senhor que estava falando, através dele. E até aí a pessoa que estuda a profecia
continuava a sua vida e não tinha como testificar, não tinha como ela saber se era verídico ou não o que o profeta estava falando, porque o Espírito da igreja só estava no profeta. Nosso presbítero falou algo interessante. Tem muitos profetas que dizem assim, diz o Senhor, que Deus não está mandando você falar coisa alguma, meu querido. Quando vemos e examinamos o profeta do Novo Testamento, tem profeta do Novo Testamento, tem. Quando ele vai transmitir algo da parte do Senhor, isso aqui é só um exemplo, viu, meus irmãos? Só um exemplo. Vai dizer assim, olha, assim que diz o Senhor, presbítero Fernando, amanhã, só um exemplo. O carro vai furar os pneus e vai ficar sem trabalhar amanhã. Ora, o profeta de hoje, do tempo moderno, do Novo Testamento, a mesma Bíblia que o profeta tem, você tem. A profecia que ele falar, tem como você testificar, para saber se está na Bíblia ou não. Então, que eu e você, igreja do Senhor e demais irmãos que estão nos ouvindo, tenha até o temor de subir neste lugar e dizer assim diz o Senhor, se Ele tem mandado você falar coisa alguma. Como eu disse, lá antigamente só o profeta falava, porque o Espírito de Deus só estava sobre ele, e a pessoa que ouvia não tinha como testificar, não. Mas hoje em dia, nós temos como testificar aqui a palavra. Vamos saber se aquele para cá é profecia de Deus ou não. Amém? Tem muita gente sendo manipulada, pastor, com falsa profecia, então, entrando em depressão, com os dois pés, afundando em depressão. Mas que Deus venha dando entendimento e sabedoria a cada um que subir a este lugar e ministrar a sua palavra, porque a palavra é de Deus, não é nossa. Mas eu quero trazer algo da parte do Senhor para a tua vida, e ser bem sucinto. E eu quero já dizer para você que Deus, Ele coloca as pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. As pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. Eu queria trazer uma breve reflexão do jeito de tempo. Mas creio que a igreja irá escutar a voz do Senhor. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, escrito por Lucas, que tem por título Paulo leva consigo Timóteo. Mas eu quero me conter, quero que a igreja leia junto comigo, por gentileza, os versículos 29, 30 e 31. Só ler esses 3 versículos, em seguida pode voltar para o capítulo 16. Diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? 31, que diz: respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A igreja, ajude comigo, por favor. E respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A Bíblia é repleta de textos e temas ricos em detalhes, mas eu creio que essa aqui é a pergunta mais importante da humanidade. O que é que eu e você tem que fazer para ser salvo? Capítulo 16, a igreja quiser acompanhar, vai dizer que é a segunda viagem de Paulo, igreja missionária, é a segunda viagem. A Bíblia diz que ele chega uma cidade chamada Listra. Nessa cidade ele encontra um discípulo que tem pelo nome, aleluia, glória a Deus, Timóteo. A Bíblia diz que Timóteo, a sua mãe era crente, era judeia, era crente, porém seu pai era grego. E o texto vai dizer que
muitos davam um bom testemunho de Timóteo. Como é bom alguém dar bom testemunho de mim e de você. É melhor que dinheiro, igreja. E a Bíblia vai dizer que Paulo agora, ele chama Timóteo, convida para seguir essa viagem missionária. É interessante dizer aqui, meu pastor, que tem muitas pessoas que ela briga, ela fica bochechuda ou deixa de ir para a igreja, porque quer a bendita cadeira de missionária. Já pensou? Agora tem um detalhe, você sabe o que é missionária? Missionário, assim mais. Paulo era um missionário. Missionário é aquela pessoa que ela não se contém no lugar. Ela fica de lugares em lugares, transmitindo algo. Nesse caso aqui, algo da parte do Senhor. Perceba, eu vou estar lendo e você vai perceber quanta cidade, igreja, Paulo vai passar. Ele chega e ministra uma cidade, conhece Timóteo e aqueles povos, leva Timóteo contigo, que ele é inteligente, o cara era um rapaz dedicado, filho de crente. Porém, a Bíblia diz que Paulo leva ele consigo em sua companhia, e a Bíblia diz que a igreja fortalecia na fé e aumentava em números. Ou seja, a igreja tinha sido aumentada em números, devido aos lugares que Paulo outrora passou. Vou chegar lá no carcereiro, você vai entender. Porém, a Bíblia diz agora que Paulo tem um desejo, meu pastor, de pregar na Ásia e uma cidade chamada Bitínia. Já vai 3. Ministra Ásia e Bitínia. Porém, o texto continua a nos dizer que ele foi impedido pelo Espírito Santo de Jesus. Agora, por que ele foi impedido de ir para a Ásia, para a Bitínia, pelo Espírito Santo de Deus? Sabe por quê? Aprendo com isso, meu presbítero, que é todo lugar que Deus permitiu esse ruído. Tem lugar que Deus só vai me dar a visão que, em determinados lugares, tem pessoas que saem daqui, um exemplo, sai daqui e vai para ali. Mas muitas das vezes a visão que Deus quer lá você está aqui. Aí eu aprendo com isso que temos que sempre acatar a voz do Espírito Santo do Senhor. Ele sai agora de Listra, como eu falei. Seu coração desperta o desejo de ir pregar a palavra na Ásia e em Betim. O Espírito Santo não permite ele. Sabe por quê? Porque ele tem que contornar, ou seja, rodear, vamos dizer assim, até Troade. Porque lá em Troade, aleluia, glória a Deus, é que ele vai ter uma visão, meu filho, durante a noite. Vou acelerar aqui o passo, senão eu vou chegar lá. Ele tem uma visão em Troade, e nessa visão, a igreja, ele vê um homem da Macedônia em pé, meu irmão, e aquele homem diz: olha, vem até aqui nos ajudar. E a Bíblia diz que Paulo agora mais uma vez sai de Troade. Veja quanta cidade o missionário percorre. Sai de Troade, aleluia, glória a Deus, e vai a uma cidade chamada Filipos. Essa cidade, igreja, é interessante dizer que era como se fosse uma vila, que ela abrigava oficiais romanos, aposentados, pessoas veteranas. Filipos, que ficava a primeira província da Macedônia. Ou seja, Paulo agora está se direcionando para o lugar da visão que ele agora tinha. O verso 30 diz: assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, diz Paulo, que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Então, em momento algum, Paulo questionou ao Senhor porque o direcionamento que o Senhor deu. O presbítero falou em direção e a confirmação, meu irmão. Eu falei que Deus coloca as pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. Você vai saber como foi que isso aconteceu. E Deus colocou na tua vida uma pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. O marido, tua esposa. Alguém pode dizer assim, alguém pode estar nos assistindo, mas não tem nem namorada. Mas Deus colocou a pessoa do Espírito Santo na tua
Deus. E a Bíblia vai dizer, igreja, que agora ele tem essa missão. Ele vai até Filipos, uma cidade da Macedônia. E nessa cidade, ele se depara com uma jovem que ela possuía um espírito adivinhador, ou seja, um espírito que adivinhava o futuro das pessoas. E Paulo, ao expulsar esse demônio, ele despertaria dos seus senhores. Porque se você ler todo o contexto, você vai ver que o caso que Paulo e Silas foi preso, igreja, não foi por motivo religioso, e sim por motivo financeiro, porque agora ele travou a rede daquele senhor e daquela moça. Ele expulsou aquele espírito adivinhador. E aqueles senhores agora levaram Paulo e Silas para as pessoas responsáveis por aprisionamento, sentença. Mas como eu li e disse que Lucas escreveu Atos, e agora Timóteo estava na viagem, e tem Silas e Paulo, aí você pode me perguntar, mas por que só Paulo e Silas foram presos e Lucas e Timóteo não? Porque Lucas e Timóteo eram gentios, pessoas gentias, e Paulo e Silas eram judeus. Então aquela lei revogada em Filipos só valia para eles dois. A Bíblia diz que eles agora foram levados lá para o mercado e aprisionaram ele, açoitaram com varas, lançaram no cárcere. O versículo 25 e 26 da Bíblia diz que por volta da meia-noite, que horas? Perceba que a hora que você está aqui é a hora que Deus vai fazer o milagre em tua vida. Lá na meia-noite. Aqui é 8h42. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas ele oravam e louvavam louvores a Deus diante dos seus companheiros de prisão. E o texto vai dizer que de repente sobreveio um grande terremoto que abriu os alicerces do cárcere. Quero te dizer, você que chegou aqui nessa noite, mal sabe louvar, mal sabe orar, continue louvando, continue orando, porque é louvando e orando que Deus rompe as barreiras, aleluia, para te dar vitória. A Bíblia diz que de repente sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, se abriu. Isso aqui, igreja, é Jesus falando para mim e para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Conheça as tuas obras. Eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tem pouca força, entretanto, aleluia, guardasse a minha palavra, não negasse o meu nome. É isso que importa para mim e para você. É guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome. Foi isso que Paulo e Silas vinham fazendo. Por isso que o Senhor abriu aquela grade, aqueles cárceres. Mas agora eu vou entrar no foco do tema. A conversão do carcereiro. O verso 27, a Bíblia diz que o carcereiro, despertando do sono, aleluia, ele despertou do sono e vendo que aquelas grades, aleluia, aqueles cárceres estavam abertos, a Bíblia diz, igreja, que ele agora pega sua espada e iria se matar. Quero te dizer que o sufoco e aperto que tu estás a passar, tira da tua mente o desejo de tirar a tua própria vida. Porque o Espírito do Senhor, aleluia, vai clarear o teu entendimento e dar, aleluia, a resposta para o teu coração. A Bíblia diz que ele vem naquele cárcere aberto, irmã Marina, ele ia se matar. Sabe por que ele ia se matar? Porque segundo o costume dos romanos, o carcereiro é responsável, pastor, por aqueles prisioneiros, aqueles elementos responsáveis. Quando se eles saíssem da sua guarnição, ele ia sofrer. Ele preferia a morte instantânea. Ele preferia se matar
Perceba que teve terremoto, ele não morreu. Teve terremoto, ele não morreu. E agora, a Bíblia diz que Paulo e Silas, dentro do cárcere escuro, brada com uma grande voz e diz: não me faça mal, porque estamos todos aqui. Paulo e Silas podiam correr, podiam fugir, mas quem confia no Deus que serve, aleluia, entrega tudo em suas mãos. Você tem entregado verdadeiramente aquele algo às mãos do Senhor. Tem entregado. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, que Paulo e Silas diz: não te faça mal algum, estamos todos aqui. E ele agora, dentro daquela cela, pede uma luz. O texto vai dizer que ele pede uma luz, ou seja, uma tocha. Não acreditando que aqueles homens, meu bebito Fernando, estavam lá ainda. Creio eu, no meu entendimento, que Paulo ficou abismado. Paulo não, carcereiro, perdão, ficou abismado. E ele agora, a Bíblia diz que Paulo e Silas pregam, tem pedido a luz, e o carcereiro agora traz eles para fora e diz: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Você que não é evangélico aí, você que não entregou a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que essa pergunta ela permeia pela humanidade por muito tempo, porque muitos não sabem qual é o caminho, não sabem o que tem que fazer para ser salvo. E o texto vai dizer, igreja, que eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitas das vezes eu e você por estar aqui, nossos parentes, nossos entes queridos ainda não estão no caminho que nós, aleluia, nos foi iluminado. Mas esses entes queridos, ele tem livramento, meu irmão, por causa da minha vida e da tua vida. Porque você está crendo no Senhor. E o texto diz que quem crê no Senhor será salvo, tu e a tua casa. A Bíblia diz que Paulo e Silas lhe pregaram a palavra a todos de sua casa, e naquela mesma hora da noite lavou os açoites e foi batizado com todos da sua casa, todos os seus, e levou para a sua própria casa e pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Ou seja, como eu disse, a pessoa certa, Paulo e Silas, no lugar certo, no caso certo, na hora certa, meia-noite. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo do Senhor está todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos ao teu lado. A palavra do Senhor, quando lemos esse texto, ela nos reforça que uma pessoa, quando se propôs a fazer a obra do Senhor, ou em casa, ou em rua, ou em igreja, ou em pátio, ou em qualquer lugar que seja, Deus sempre coloca alguém para nos revelar algo da sua parte. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 3, se fala a memória, que, aleluia, glória a Deus, Elias agora, ele está enfrentando uma seca, porque lá atrás Deus tinha falado com Elias e mandado ele para o ribeiro, ficar por lá, que Deus ia suprir suas necessidades. E ao desencadear da história, Elias desafia os profetas de Baal e mostra qual o verdadeiro Deus, aleluia, existe. Mas agora a Bíblia diz que chega ao ponto e momento, ciclo de oração, chega a hora exata de Elias dobrar o seu joelho, aleluia, e orar ao Senhor para que o Senhor venha abrir as portas do céu.
Você tem orado ao Senhor para o Senhor abrir as portas do céu? A palavra do Senhor diz que Elias diz a Acabe: sobe, come e bebe. E o texto diz que ele subiu, comeu e bebeu. Porque Elias dizia: porque eu escuto o barulho de uma grande chuva. Quem é profeta escuta. E ele diz que, o texto diz que Elias agora cai com o joelho em terra e bota o seu rosto entre o joelho. Ou seja, Elias agora está orando. Bem, aprendo com isso, igreja. Já irei caminhar para o final. Quando eu e você dobra os nossos joelhos, Deus se levanta ao meu e teu favor. Quer ver uma coisa? Quando Deus criou os animais, formou os animais, Ele formou. Primeiro a mão do Senhor, a mão de Deus agindo. Aí Deus diz a Adão: olha, agora dá a mão. Perceba que Deus sempre quer trabalhar em comunhão. Quando vemos as irmãs no louvor da muralha, para aquela muralha cair, tiveram que rodear sim, mas foi Deus que derrubou e eles rodeando. Parceria, união. Quando Davi derrubou Golias, Deus derrubou Golias, mas Davi teve que jogar pedra. Então, eu aprendo com isso que para Deus fazer grandes coisas na nossa vida, igreja, muitas das vezes requer de mim de você fazer algo também. E Elias agora dobra o seu joelho e ora ao Senhor. Já irei estar terminando. E o texto vai dizer que a mão do Senhor veio sobre Elias, de maneira que Elias passou a carruagem de Acabe. Já imaginou? Um cavalo de guerra disposto a correr, e a mão do Senhor na mão daquele homem fazer ele passar na frente. Eu quero dizer para você: continue com essa pouca força que o Senhor há de conceder. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Poderes do céu para a tua vida e para a tua saúde, para que você continue a caminhada, continue orando, buscando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conforme com esta era. Por isso espera, em Deus espera. Que palavra gloriosa da parte do Senhor, né? Lembrando para a igreja que a gente vai ter culto agora na sexta-feira. Amém? Vamos ter algumas visitas aqui sexta-feira. Vai ser tudo a glória do Senhor. Vamos ficar de pé para concluir o trabalho do Senhor. Nessa hora, justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, que ouvir a tua voz, Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, que a palavra que sai da tua boca, Senhor, ela não volta vazia, Senhor, mas que tem um interesse certo, Senhor. Meu Deus, continua abençoando o teu servo, nosso presbítero Feroz, nosso presbítero Fernandes, Senhor, e todos que fazem esta igreja, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa e nos conceda uma boa noite de sono na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.